Olá a todos, quem fala é o professor Hércules. Na aula de hoje, vamos falar a respeito dos polinômios. Uma boa aula para todos. Objetivos da aula: reconhecer um polinômio, seus termos e seu grau. Realizar operações algébricas envolvendo os polinômios e o seu valor numérico. Resolver problemas envolvendo polinômios em situações de área e perímetro de retângulos. Polinômios são expressões formadas pela adição algébrica de monômios. Os polinômios são formados por termos. A única operação entre os elementos de um termo é a multiplicação. Quando um polinômio possui apenas um termo, ele é chamado de monômio. Alguns exemplos de monômios: 3x, 5abc, x ao quadrado, y ao cubo, z elevado à quarta potência. Os binômios são polinômios que possuem somente dois monômios, ou seja, dois termos, separados por uma operação de soma ou subtração. Alguns exemplos de binômios: a ao quadrado menos b ao quadrado, 3x mais y, 5ab mais 3cd ao quadrado. E os trinômios também são polinômios que possuem três termos, separados como os outros por operações de adição ou subtração. Exemplos: x ao quadrado mais 3x mais 7, três termos, trinômio. 3ab menos 4xy menos 10y. E a letra C, m ao cubo n mais m ao quadrado mais n elevado à quarta potência. Vamos ver o grau do polinômio. Ele é dado pela maior soma dos expoentes das letras que compõem cada termo. Exemplo, letra A, 2x ao cubo mais y. Nós temos dois termos, um está ao cubo e o outro está elevado a 1, que é o y. Então, o grau desse polinômio, ele é um polinômio do grau 3, devido ao x ao cubo. Na letra B, nós temos 4x ao quadrado y mais 8x ao cubo y ao cubo menos xy elevado à quarta potência. Vamos somar os expoentes de cada termo. Então, o termo 4x ao quadrado y, eu vou somar 2 do x e 1 do y, então ele é de grau 3. 8x ao cubo y ao cubo, 3 do x e 3 do y é do grau 6. E x, y elevado à quarta potência, o x é do grau 1, o y é do grau 4, 1 mais 4, grau 5. Então, o maior grau é o 6. Então, o grau do polinômio é 6. Observação: o polinômio nulo é aquele que possui todos os coeficientes iguais a zero. Quando isso ocorre, o grau do polinômio não é definido. Exemplo: p de x, o polinômio na variável x, igual a zero, x ao cubo mais zero. Reparem que nós temos zero tanto no termo x ao cubo como no termo sem o x. Todos os termos são iguais a zero, portanto, ele não tem grau. O termo do polinômio que não apresentar variáveis, ou seja, que não tem letra, é chamado de termo independente, né? Ele não depende da letra. Outros exemplos de polinômios agora na variável x. 2x mais 7 é um polinômio de grau 1. E o termo independente é o 7. 3x ao quadrado mais 4x mais 12 é um polinômio de grau 2. Termo independente mais 12. E aí nós temos um polinômio de grau 3, termo independente 81, polinômio de grau 4. Então, observa que o maior grau é x elevado a 4, termo independente menos 10, e um outro polinômio de grau 5 com termo independente menos 1. Vamos ver as operações de polinômios. A adição, fazemos essa operação somando os coeficientes
dos termos que são semelhantes, ou seja, aqueles que têm a mesma parte literal. Vamos ao exemplo, vamos somar esses dois polinômios. Nós temos aqui um polinômio de 4 termos e depois um polinômio de 3 termos. Vamos ver quais são os termos semelhantes. 7x ao cubo, não tem nenhum outro termo que tem x ao cubo. 5x ao quadrado y é semelhante com menos 2x ao quadrado y. Menos xy é semelhante com 8xy. E 4y é semelhante com menos 7y. Reduzindo, então, os termos que são semelhantes, o 7x ao cubo eu abaixo, porque não tem nenhum outro igual, né? O 5 menos 2 deu 3x ao quadrado y. Menos 1 com mais 8 deu 7 positivo xy. E 4 menos 7 deu menos 3y. Agora, a subtração de polinômios, o sinal de menos na frente dos parênteses. Inverte os sinais de dentro dos parênteses. Após eliminar os parênteses, devemos juntar os termos que são semelhantes. Então, vamos realizar a subtração do trinômio 4x ao quadrado menos 5xk mais 6k, menos o binômio 3xk menos 8k. Então, primeiro nós vamos eliminar os parênteses. Observa que o primeiro parênteses eu abaixei todos os termos com os mesmos sinais. E o segundo parênteses eu mudei o sinal do 3xk, ficou negativo. E o 8k, que era negativo, ficou positivo, por causa do menos. Menos com menos ficou mais 8k. Reduzindo os termos semelhantes, que já estão aí coloridos, né? O 4x ao quadrado a gente abaixa. Menos 5xk com menos 3xk, devo 5, devo 3, devo 8xk. E 6 mais 8, 14k. A multiplicação de polinômios, vamos começar a multiplicar um monômio por um polinômio. A gente faz a distributiva. Então, nós vamos distribuir o 3x pelo 5x ao quadrado, depois o 3x pelo 3x e o 3x pelo menos 1. Então, multiplica agora. 3 vezes 5, 15. X vezes x ao quadrado, soma os expoentes. 1 mais 2, 3. X ao cubo. 3x vezes 3x. 3 vezes 3 deu 9. X vezes x, x ao quadrado. E 3x vezes menos 1 dá negativo, menos 3x. Segundo exemplo, novamente, um monômio multiplicado pelo binômio 5x menos 1. Vamos distribuir o menos 2x ao quadrado pelo 5x e pelo menos 1. Multiplicando, 2 vezes 5, 10, negativo, x ao cubo. E menos 2 com menos 1, na multiplicação, menos com menos dá mais 2x ao quadrado. Agora vamos multiplicar um número por um polinômio. A gente vai distribuir o número multiplicando todos os termos do polinômio. Então, 3 vezes 2, x ao quadrado, deu 6x ao quadrado. 3 vezes x, deu 3x. E 3 vezes 5, deu 15. Ainda na multiplicação de polinômios, vamos agora multiplicar dois binômios. 3x menos 1, que multiplica 5x ao quadrado mais 2. Distribui o 3x pelo 5x ao quadrado. 3x vezes 5x ao quadrado dá 15x ao cubo. 3x multiplica por 2. 3x vezes 2 deu 6x. Menos 1 vezes 5x ao quadrado dá menos 5x ao quadrado. E menos 1 vezes mais 2 deu menos 2. Procurem colocar o polinômio, o resultado, na ordem decrescente de grau. Então, ficou 15x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 6x menos 2. Mais um exemplo, multiplicando agora um trinômio por um binômio. 2x ao quadrado vai multiplicar 5x. 2x ao quadrado vai multiplicar menos 2. X multiplica 5x e x multiplica menos 2. 1 vezes 5x e 1 vezes menos 2.
Então, como temos como resultado, então, 2 vezes 5, 10x ao cubo. 2x ao quadrado vezes menos 2 deu menos 4x ao quadrado. X vezes 5x deu 5x ao quadrado. X vezes menos 2 deu menos 2x. 1 vezes 5x deu 5x. E 1 vezes menos 2 deu menos 2. Reduzimos os termos semelhantes. Menos 4x ao quadrado mais 5x ao quadrado mais x ao quadrado. E menos 2x mais 5x mais 3x. Resultado final, 10x ao cubo mais x ao quadrado mais 3x menos 2. Situação problema. Considere um retângulo cujas dimensões são 5x e 2y conforme a figura. Letra A. Determine as expressões algébricas que representam a área e o perímetro do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura e o perímetro é a soma dos 4 lados. Tá? O resultado vai ser algébrico, vai ser em forma de x e y. Então, nós temos aí a área, representada pela letra A, de área, a base 5x vezes 2y, resultado 10xy. E o perímetro, representado pela letra P, é a soma dos 4 lados, 5x mais 5x deu 10x, e 2y mais 2y deu mais 4y. Letra B, sendo x igual a 4 e y igual a 3, calcule o valor da área e do perímetro do retângulo. Valor numérico agora, tá? Valor numérico a gente vai trocar as letras pelos números. Então, na área, a área era 10xy, então ficou 10 vezes 4 vezes 3, porque o x vale 4, o y vale 3. Multiplico 10 pelo 4, dá 40. 40 vezes 3, 120. E o perímetro, 10x, 10 vezes 4, mais 4y, ou seja, 4 vezes 3. Vai ficar 40 mais 12, 52. Pessoal, chegamos ao final dessa aula. Vimos os polinômios, as operações com polinômios. Procurem fazer a atividade proposta e entrem em contato para esclarecer as suas dúvidas. Uma boa semana para todos e até breve!